Próximo vereador inscrito em declaração de líder da bancada do Partido Comunista do Brasil, o vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, quem nos acompanha do plenário, meu agradecimento público aos colegas. Chegamos sempre na sessão com um número de vereadores baixo e sempre os mesmos vereadores, mas meu agradecimento público aos que permanecem aqui. Queria começar fazendo um cumprimento especial ao meu amigo secretário de Obras, Lucas Suzin. Tem diversas demandas atendidas minhas lá no século XX, mudando a vida das pessoas e, mais do que isso, deixando de colocar as pessoas em risco. Eu, infelizmente, perdi um amigo, vereadora Daiane, lá em 2020, num desbarrancamento, porque faltava a instalação de cordões um pouco mais altos para que a água não entrasse no barranco. E a água entrando no barranco acabava promovendo o deslizamento, a erosão, e ele acabou falecendo, deixou 2 crianças, Cristiano. Fiz uma audiência com ele umas 4 da tarde, acabou a audiência, ele foi para casa pelas 6, fiquei sabendo que ele havia falecido. E é um negócio totalmente evitável, né? E eu tenho conversado com o secretário Lucas Suzin de a gente fazer pelo menos a pequena obra, a pequena intervenção. E lá no século XX a gente tem diversos terrenos nessa situação. E essas diversas situações colocam em risco as pessoas e a gente precisa atingir diretamente essa pessoa que tem risco. Eu nunca me sentiria bem sabendo do risco dessas pessoas, as casas muito próximas ao barranco, né? Então, são situações que, evidentemente, são de suma importância para o município, e o secretário Lucas Suzin Ligo imediatamente aparece no local, então sou um cara muito grato a ele, então muito obrigado, Lucas. Presidente, hoje é um dia que tem marcado a política nacional, né? E eu sou vereador do município, sou um pouco de vereador federal, e eu queria começar me solidarizando com a centro-direita e a direita do Brasil, que tem sido duramente atacado por falar o que é óbvio, por falar que o Flávio não tem condições de ser candidato a presidente do Brasil. O Zema foi atacado de um jeito que eu nunca tinha visto. Nem nós sofremos ataques. Tem um deputado federal aqui de Caxias que atacou todo mundo. Sobrou até para o Zema. Será que ele acha que o único santo do mundo é ele? Que o bom mesmo é o Flávio Bolsonaro? E eu queria fazer um checklist para ser candidato a presidente da República pelo PL. Vamos lá. Rachadinha com salário de assessor, o Flávio fez ou não fez? Fez. Vamos lá. Tinha um laranja que movimentava dinheiro suspeito chamado Queiroz? Tinha. Vem cá, ele chegou a comprar algum imóvel com dinheiro vivo? Ele tinha uma loja de chocolate que era utilizada para lavagem de dinheiro? Espera aí. Ele tinha relação com o escritório do crime? Ele chegou a nomear algum parente do Adriano da Nóbrega no gabinete dele? Ele conseguiu crescer o patrimônio sem nenhuma explicação na Receita Federal, comprando mansões em Brasília, mesmo tendo um salário de 40 mil por mês? E sabe o que é o mais estranho? Seguir o discurso anticorrupção. Isso que é o inacreditável. Que todos os dias era discurso anticorrupção. Pátria, Deus, pátria, família e dinheiro público. Esse era o checklist completo do Flávio Bolsonaro. E ontem, eu tenho uma impressão assim, que não é uma questão só dele, né? É uma questão que nós conversamos aqui, que às vezes a política em si acha que o povo é otário. Sabe? Porque, primeiro, o jornalista pergunta para ele, o senhor manteve algum contato com o Vorcaro fazendo requerimento do pagamento de 61 milhões de reais ou teve 61 milhões liberados? Tu tá louco? Isso nunca aconteceu. Daí depois sai um áudio falando, ô meu irmão, eu não quero te incomodar. Esses 61 milhões aí, tu sabe como é que é, contratamos uns baitas dos atores, a gente não quer que o Dark Horse seja mal visto, então a gente precisa da tua ajuda. É um delírio total. E ontem à noite, cheguei em casa de uma agenda pelas 9 da noite, eu fui olhar as notícias e fui olhar o Instagram do Flávio Bolsonaro. Ele recebeu 61 milhões de reais para financiamento de um filme. E sabe qual era a defesa dele, vereador Lucas? Que não era dinheiro público. Esse país pagou às vítimas do Banco Master 60 bilhões de reais de dinheiro público. Meu, do senhor e da senhora. Então isso é muito mais do que dinheiro público. Hoje, o pai do Vorcaro foi preso porque ele havia desviado um montante superior a 2 bilhões de reais
em nome do pai. Se isso não é de interesse público, o que é de interesse público? A gente não pode ser moralista na tribuna e, na realidade, está recebendo mais de 60 milhões de reais escusos para financiar um filme que, no fundo, não serviu para nada, né? Então, eu, nesse momento, torço muito para que o Flávio Bolsonaro seja o candidato da direita. Nunca torci tanto. Porque, primeiro, o que ele fez com os seus antigos aliados é deplorável, deprimente. E o que uma parcela da direita faz com eles é algo terrível. Então, hoje, no dia 14 de maio, eu subo essa tribuna para me solidarizar com a parcela da direita do Brasil, que está sendo duramente atacada por falar a verdade. Que Flávio Bolsonaro não tem envergadura moral para ser candidato a presidente do Brasil, e eu torço para que logo esteja na companhia do seu pai preso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libari, que se manifestou